E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Hoje a gente vai começar a unidade 2 de biomecânica e nessa unidade a gente vai realmente entrar um pouquinho mais especificamente na biomecânica. Então saímos daquela revisão inicial lá da unidade 1, onde revisamos bastante conceitos ali da anatomia, um pouquinho de cinesiologia, e hoje a gente vai falar mais especificamente da biomecânica. Começando com a parte de cinemática, cinética, né? Vamos falar um pouquinho de diagrama do corpo livre. Lembro vocês para ao final da aula não esquecer de ir lá naquele linkzinho que eu vou mandar para vocês no Google Forms, para que vocês façam as atividades ali, aqueles exercícios, né, de recapitulação aí das unidades. E essa unidade aqui ela vai ser subdividida em algumas aulas, tá bom? Então, fiquem atentos aí e bora para a aula, né? Deixa eu voltar aqui. Esqueci de fazer a transição. Bom, pessoal, então bora para a aula. Como eu falei para vocês, então agora a gente vai falar um pouquinho de conceitos cinéticos e cinemáticos, tá? E não tem como falar de conceitos cinéticos e cinemáticos sem falar das leis da mecânica, também conhecida como as três leis de Newton, né? As três principais leis de Isaac Newton. Essas três leis, conhecidas como leis da mecânica, né, elas foram propostas, né, em um artigo, né, um livro, digamos assim, feito por Isaac Newton, onde ele falava da filosofia natural e os princípios da matemática. Então vocês vão ver que a biomecânica, ela conversa muito com a matemática e com a física. Então a gente vai ter que rever alguns conceitos, vai ter que rever algumas coisas para depois a gente entender a aplicabilidade disso no corpo humano. E dessas três leis de Newton a gente pode separar como a lei da inércia, que é a primeira lei. A segunda lei, que é a lei... Ela não tem um nome específico, tá, gente? Vocês vão ver como segunda lei pode ser a lei de aceleração, pode ser lei de conservação de massa, enfim. Vocês vão ver com vários nomes, não há um nome específico, mas aqui eu utilizei essa nomenclatura de aceleração, tá? E a última lei, que é a lei da ação e reação. Agora a gente vai ver especificamente cada uma dessas leis, começando pela inércia. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho agora. Quando eu falo inércia, qual é a ideia que vem à sua cabeça? Para aí um pouquinho, dá uma refletida. Você escutou a palavra inércia. O que vem à sua cabeça? Será que veio parado? Ah, parado, sem movimento, quietinho ali, sem sair do lugar. Isso é inércia? Também. Mas não é só isso, tá? A gente sempre tem essa ideia de que inércia é algo que está parado, inerte, né? Sem sair do lugar. Isso está correto em termos, mas não é só isso. Então, a inércia é uma resistência à mudança do movimento atual, né, que aquele corpo se encontra. Então, vocês vão ver que quando eu falo da inércia, a inércia, primeiro, ela é proporcional à massa do objeto. Então, quanto maior a massa, e vocês daqui a pouquinho vão ver esse conceito de massa, né? A quantidade de matéria, de massa que tem o objeto, maior é a inércia desse objeto. Ou seja, mais difícil você tirar ele do estado atual de movimento. Seja ele parado, como nesse exemplo que vocês estão vendo aí, né? Uma rocha muito grande, né? Uma massa muito grande de rocha, para você tirar ela do lugar é muito difícil, mas também, por exemplo, um veículo que está se movimentando em uma direção, né, e esse veículo está em velocidade constante, ele está na inércia, né? Ou seja, se ele está mantendo a mesma direção com a mesma velocidade, ele está na inércia e é difícil você fazer com que ele saia dessa inércia. Então a inércia não é só parado, mas também em velocidade, em aceleração constante, tá bom? Se a gente observar esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, se a gente lembrar, né, daqueles conceitos que eu já falei para vocês de movimento, nesse caso aí, né, movimento linear retilíneo, veja que o corpo daquela pessoa, né, ali na verdade é um boneco, né, são carros que são feitos para esses tipos de testes de colisão, mas veja que o corpo ele está sendo transportado naquela direção, né, esse corpo está indo aqui, ó, para essa direção aqui,
uma velocidade constante. Ela está sendo transportada, todo o corpo está sendo transportado naquela direção, porque está dentro do automóvel. E aí veja que quando o automóvel bate, esse corpo é projetado e continua o movimento. Por que que isso acontece? Por causa da inércia. Aquele corpo está seguindo esse movimento com uma velocidade x, e quando o carro interrompe, o corpo quer continuar seguindo aquela direção com aquela velocidade x. Então a inércia também pode ser entendida dessa forma. Mas observem essa relação que há da inércia com a massa. Quanto maior a massa, maior a quantidade de inércia tem o corpo. Ou seja, mais difícil você movimentá-lo, tirar ele do repouso, mas também mais difícil você mudar, por exemplo, se ele estiver em movimento, você conseguir pará-lo, por exemplo. Imagine um caminhão, né, em movimento. Quando ele freia, veja que para ele parar demora, né, ele percorre um caminho muito maior do que se fosse um carro pequeno. Isso por quê? Porque a quantidade de massa dele é muito maior, então a inércia dele também é muito maior. Tranquilo? Bom, a segunda lei, né, de Newton, e aí é que eu falei para vocês, né, eu chamei aqui de aceleração, você tem que entender que essa lei, a aceleração ela é proporcional. Esse símbolo que vocês estão vendo aqui, ó, significa proporcional, tá? Então a aceleração ela é proporcional à força dividida pela massa de um corpo, tá? Então vocês vão conhecer melhor esse conceito, essa fórmula, né, dessa lei aí. De outra forma, né, a gente vai conhecer como força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, se a gente procurar a segunda lei de Newton, vai vir essa fórmula aí para você, que a força que você imprime, ela é proporcional à massa vezes a aceleração que é imposta naquele corpo, tá bom? Mas, olhando para esse gráfico aqui, você pode ver também que se eu for falar de aceleração, quanto mais força eu imprimo, mais acelero um corpo. Então vamos supor, eu quero empurrar uma coisa. Se eu faço pouca força, ela vai sofrer pouca aceleração. Se eu faço muita força, ela sofre muita aceleração. Mas eu também posso dizer que a aceleração é inversamente proporcional, então porque tem um sinal de dividido ali, né? Então ela é inversamente proporcional à massa do objeto. O que isso quer dizer? Que quanto mais massa tem um objeto, menos aceleração eu consigo impor. Então é o mesmo caso do caminhão e de um fusquinha, por exemplo. Para eu empurrar um caminhão, guardada a proporção da mesma força, tá? Então apliquei uma força X para empurrar um caminhão. Ele tem muita massa, ele não vai acelerar muito. Apliquei a mesma força X em um fusquinha, como ele tem muito menos massa, você vai conseguir acelerar ele mais, tá? Mas a fórmula que você vai ver mais comum para a segunda lei de Newton, né? Que é essa daí, força é igual à massa de um objeto vezes a aceleração. Lembrando que a massa, gente, é a quantidade de matéria que tem em um corpo. Então esse caminhão aí, ó, ele tem muita massa, ele tem muita matéria, em comparação, por exemplo, a um fusquinha que tem muito menos massa, muito menos matéria, tá? Massa, a unidade de medida é em quilos. Então guardem isso daí, porque quando a gente for falar na aula de cinética e eu for falar de alguns conceitos como massa, peso, enfim, é importante que vocês saibam isso. Toda unidade de medida que me dá uma resposta em quilos é uma unidade de medida que está aferindo a massa de um objeto, tá bom? Bom, o segundo fator aí que a gente tem nessa fórmula é a aceleração. A aceleração, gente, na física, ou nesse caso aqui na biomecânica, ela pode ser entendida como aceleração positiva ou negativa. Aceleração positiva quando esse corpo está ganhando velocidade, e aceleração negativa quando ele está diminuindo a velocidade, ou está parando, tá? Então eu podia chamar como aceleração positiva, você saiu do zero, está paradinho e começou a correr até atingir o seu pico.
então é uma aceleração positiva, ou você está correndo e começa a diminuir para parar, é uma aceleração negativa. Vulgarmente, nós chamamos a aceleração negativa de desaceleração. Isso na física não existe, tá? É aceleração positiva ou negativa. E qual é o conceito, a fórmula para você descobrir a aceleração de corpo? A aceleração é a variação de uma velocidade sobre um determinado espectro de tempo. Então, quanto uma velocidade varia dentro de um limite inicial e final de tempo. Então, isso daí, vulgarmente falando, você vai ver que é velocidade sobre tempo, tá? E a gente tem, finalmente, a força. A força ela pode ser entendida de diversas formas. A gente não pode esquecer que força, toda força, ela tem magnitude. O que é a magnitude? O tamanho dessa força. Se ela é uma força pequena, uma força baixa ou é uma força muito grande. Tá? Então, isso é a magnitude de uma força. Nesse exemplo que vocês estão vendo ali do homenzinho batendo ali, ó, a primeira vez que ele bate com pouca força. Tá? Então isso é a magnitude. A segunda vez que ele bate com muita força. E aí a bolinha sobe muito mais. Isso é a magnitude da força. Tá? A gente tem também a direção, ou seja, para que lado a força está apontando, para que direção você está aplicando a força. Por exemplo, quando eu empurro um objeto, eu posso empurrar esse objeto para frente, eu posso empurrar esse objeto de baixo para cima, eu posso empurrar da esquerda para a direita, ou seja, qual é a direção que essa força está sendo aplicada para mover determinado objeto, por exemplo. E a última é o ponto de aplicação, ou seja, onde você está aplicando aquela força. No nosso corpo, isso é fundamental para a gente entender o movimento, porque é só a gente lembrar o que gera força, e aí nesse caso no nosso corpo, vamos chamar a força de tensão. Tá? A tensão, o músculo produz tensão. Quando ele produz tensão, se contrai, né? Esse contrai aí é gerar uma ação, ele diminui o movimento, movimentando os ossos, né? Para movimentar os ossos, esse músculo está preso aos ossos por tendões. Então é só a gente lembrar lá da anatomia. Inserção proximal, inserção distal, né? Ou antigamente era origem e inserção, né? Inserção proximal, mais próximo, inserção distal, mais distante aqui do corpo, né? Em relação à altura. Bom, então imagine que nessas inserções aí, o tendão se insere no osso, se cola ali no osso e fixa ali. Quando o seu músculo faz a força, a ação, a tensão e diminui o comprimento dele para tracionar o osso, essa força do músculo é transferida para o tendão e essa força ali ó, no tendão é transferida para o osso. Então o ponto de aplicação da força é exatamente naquele ponto em que o tendão se liga ao osso. Tá? Então todo músculo, quando ele faz força, essa força é transferida exatamente para aqueles pontos onde o tendão está fixo ao osso. Tá bom? E aí naquele exemplo ali que vocês estão vendo na direita, né? Mostra essa proporção que eu falei ali, né, da aceleração ser inversamente proporcional à massa. Então veja que aquele homem ele está empurrando ali dois menininhos e uma gangorra. Supondo que ele esteja aplicando a mesma força, veja que no garotinho ali da sua esquerda, né, o mais magrinho, o menorzinho, com uma força X, ele consegue imprimir muita aceleração, né? Ele consegue fazer muita velocidade ali, muito movimento no menininho. Já no menininho da sua direita, né, que é um pouquinho mais gordinho, né, e maior, você vê que com a mesma força ele não consegue imprimir tanta aceleração. Ou seja, tem a ver também com a inércia, né? É mais difícil tirar ele da inércia com aquela mesma força que ele tirou o menininho da sua esquerda, tá bom? Então, esses conceitos também são importantes. E, finalmente, o último conceito que nós temos aí, que é a terceira lei de Newton, né? Nós chamamos essa aí de ação e reação. Né? O próprio nome meio que já diz, né? Mas toda vez que você imprime uma força em um objeto, essa força é devolvida para você
com a mesma magnitude. Lembra aí do slide anterior que eu falei, com o mesmo tamanho, com a mesma importância, porém em direção oposta. Então veja nesse exemplo aí, ó, tá vendo o soco que foi dado ali, né? Você vê o maxilar do cara movimentando a cabeça, mas acompanhe o antebraço dele se mexendo, se contorcendo, né? Ou seja, quando ele bateu ali, essa força que ele aplicou aqui também é aplicada nele de volta, só que em uma direção oposta, tá? Toda vez que você sobe numa balança, por exemplo, que você fica em pé nela, ela está medindo ali a sua massa corporal, você vê que aquilo é você imprimindo uma força na balança e a balança está devolvendo a força para você. Então você consegue medir ali a quantidade de força que você está aplicando na balança, teoricamente, né? Depois a gente vai explicar isso um pouquinho mais. E aí na biomecânica, uma das formas da gente ver o que a gente chama de força de reação do solo, tá? Geralmente isso aí é medido com plataformas de força. Ela mede o quanto de força você imprime, por exemplo, ao caminhar ou ao correr. Então, se você acompanhar essa corrida desse cara aqui na esteira, se vocês olharem esse gráfico, veja que quando ele pisa, ó, vai pisar, ó, pum, pisou. Aí, ó, sobe o gráfico de força, tá? Então, toda vez que ele dá uma passada e pisa, ele coloca uma certa quantidade de força ali no chão e essa força é devolvida para ele em forma de impulso para que ele continue correndo. Então, lembre-se, né? Toda vez que eu aplico força em alguma coisa, essa força é aplicada em mim novamente, só que em direção oposta. Tá bom? Então, isso são relações e são as três leis, né, principais aí que nós temos de Newton, para entender um pouquinho agora quando eu for falar de cinemática, principalmente de cinética, tá? Em uma aula mais para frente. Agora, antes de terminar essa aula, né, para vocês entenderem bem esses conceitos, depois eu vou deixar um texto, né, para vocês lerem um pouco sobre essas leis de Newton. Mas uma outra coisa que é importante vocês entenderem, principalmente quando a gente for falar de cinética, é o que nós chamamos de diagrama do corpo livre. Porque na biomecânica a gente vai ter que analisar as forças, a ação das forças no nosso corpo. Só que força não é algo que você enxerga, não é visual. Então você precisa ter representações. E nós fazemos essas representações através de algumas setinhas, que nós chamamos de vetores. A gente vai ter aulas específicas para entender o que são vetores. Mas só para vocês entenderem, se eu estiver falando de força, por exemplo, esses vetores, ou seja, essas setinhas, elas vão mostrar a magnitude da força, a direção que aquela força está sendo direcionada, digamos assim, né? A inclinação dela, né? E também o ponto em que essa força está sendo aplicada. Então, se vocês observarem esse exemplo aqui na esquerda, se eu pegar, por exemplo, esse vetor, ó, isso daqui que vocês estão vendo é um vetor, tá? Essa seta aqui. Aqui, ó, nós temos um peso, tá? Esse W aqui é de weight, né? É peso em inglês. Então, se a gente pensar, ele está preso por um cabo. Por ação da gravidade, esse peso tende a estar aqui para baixo. Porém, por ação de uma roldana, vocês já viram, né, a relação de roldanas, né, que ela direciona a força, então é como se fosse uma polia, né, uma máquina simples ali. Essa roldana aqui, ela só está direcionando a força, ou seja, quando ela passou pela polia aqui, então essa força aqui, ó, esse vetor, está mostrando para onde está sendo puxado. Então aqui é um cabo, por exemplo, que ele está segurando na mão. E está te mostrando a direção, a magnitude dessa força, né? A magnitude é o tamanho dela, a direção e o ponto em que ela está sendo aplicada, tá bom? Agora, se a gente for analisar isso ali no corpo humano realmente, né? Então vejam todas essas setinhas aí. Essas setinhas são vetores, tá? E o que são vetores, né? São representações gráficas da força. Então cada um desses vetores aí está representando, por exemplo, a ação de um músculo. Então esse daqui, por exemplo, ó, FM1, esse vetor aqui, ó, veja que tem um ponto de aplicação, tá, gente? Ó, isso significa o quê? Ele está representando a ação, provavelmente, do bíceps braquial,
que se insere aqui e está tracionando. Quando ele se contrai, ele faz força nessa direção. Esse outro vetorzinho aqui, ó, já está mostrando a ação para vocês do músculo braquial, tá? Esse músculo já faz força para um outro lado. Esse vetor aqui, ó, está representando a força, por exemplo, do músculo braquioradial. Quando ele se contrai, ó, o ponto de aplicação aqui ó, na inserção distal dele, ele fazendo força para aquela direção. Vamos ver quem sabe que força que essa setinha aqui está representando. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Quem respondeu peso está correto. Ó. Lembra aqui, ó, o peso aqui. E que peso é esse? É o peso desse segmento aqui, ó, do braço, com a mão, né, seja lá com o que for. Ou seja, sofrendo a ação da gravidade. Isso daqui tem uma quantidade de massa, de peso, que está sendo sustentada ali, porque se não estiver, ele não estaria dobrado, ele cairia, né? Isso daqui, por exemplo, pode ser a força de um fio aqui, por exemplo, né, de um cabo puxando com peso ali. Ou seja, gente, isso daí nada mais é do que um diagrama de corpo livre. A gente vai aprender a fazer essas interpretações. Mas por que é tão importante vocês se lembrarem lá da anatomia? Porque aqui, vendo esses vetores, vocês vão saber, onde que é a inserção do bíceps braquial? É aqui. Então, quando ele faz força, essa força é aplicada nesse ponto da inserção dele e segue tal direção. E esse outro vetor é o peso. O peso é muito simples, né? É sempre um vetor para baixo, tá bom? E aqui a gente tem algumas outras formas de representação gráfica aí de vetores, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui, ó, para a bola e para a raquete, tá? Vejam que esses dois vetorizinhos para baixo, vocês já têm que saber que eles se referem ao peso, né, ó, do objeto. Vetor para baixo geralmente é peso, tá, gente? Porque sofre a ação da gravidade. Só que aqui a gente tem outros vetores, por exemplo, a força aplicada lá, né, quando a raquete bateu na bola, está sendo representado por esse vetor. Olha a força de contato da bola com a raquete, ó, mesmo tamanho e direção opostas, lei da ação e reação, terceira lei de Newton. Olha a força aplicada aqui, ó, do jogador. Ou seja, né, tem uma... Desculpem, esbarrei aqui. Tem uma série de vetores aí, né, que pode ser analisado. O vetor de resistência do ar, né? Então a bola está indo para lá, mas está tendo que vencer uma coluna de ar aqui. Então isso tudo aí são representações que vão acontecer e a gente vai entender como fazem essas representações gráficas quando na aula que vem eu for falar para vocês de cinemática, tá bom? Bem, pessoal, eu acho que até aqui, né, o principal, né, que eu tinha para falar para vocês era isso. Espero que vocês tenham entendido aí a aula, tenham revisado um pouquinho esses conceitos. Lembrem-se de dar uma estudada, né? Eu vou deixar um texto aí para as leis de Newton e depois, na próxima aula, a gente vai entrar na cinemática, a gente vai entender um pouquinho a cinemática com seus padrões e formas de movimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, né? E na próxima aula a gente muda aí o conteúdo falando de cinemática, tá bom? Obrigado pela atenção aí. Até mais. Valeu.